A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Eli Glória e quero compartilhar a lição de número 5 com você nesse momento, tá? Gostaria de convidar você para, mais uma vez, ser canal de bênção, transmitindo o link da ADFs para outras pessoas, para que eles possam também compartilhar conosco. Lição de número 5 é 2 de agosto de 2020. Essa lição, ela nos traz um título maravilhoso, falando sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, eu gostaria de fazer uma oração inicial para darmos início à nossa aula. Maravilhoso Deus, Pai Santo que está nos céus, Senhor, estou aqui grato a Ti por mais um dia, por mais uma oportunidade que tenho, Senhor, de compartilhar esta lição dominical com todos que irão assistir, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos eles, guardando-os, dando assim, ó Deus, entendimento, para que possamos a cada dia sermos mais sábios para a Tua obra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pronto, meus irmãos. A lição de número 5, ela é uma lição muito rica, como todo esse trimestre está sendo. Nós estudamos a semana passada sobre esta reconstrução, aonde os construtores, os judeus, eles foram perseguidos porque os inimigos da igreja, ou seja, os inimigos do povo de Israel, eles não queriam que esse templo fosse reedificado. Por isso, eles foram até o imperador Artaxerxes e lá eles impediram que essa construção fosse reerguida. Por sua vez, os judeus, eles não buscaram meios para poder rever aquela citação no qual os samaritanos tinham feito para com o imperador. E eles se calaram durante 15 anos, ou seja, da lição passada para essa de hoje, se passaram então 15 anos. E hoje nós estamos 15 anos depois para falar desta grande revelação, aonde Deus, ele traz uma visão maravilhosa os dois profetas, Ageu e Zacarias, para que eles transmitissem ao povo e também ao líder político, Zorobabel, para que ele pudesse recomeçar a construção do templo. Então, o ponto 1, da nossa lição, ele nos diz o seguinte: Deus levanta dois profetas, primeiro Ageu, que está lá em Ageu capítulo 1 e versículo 1, depois levanta Zacarias, que está também em Zacarias capítulo 4, de 1 a 6. O texto nos diz que esses dois profetas, eles não foram levantados à vontade de homens, mas sim da vontade de Deus. Eles aparecem em Jerusalém, eles visitam o líder político, que era Zorobabel, também visita o sacerdote, que era o representante do povo para com Deus, ou representante de Deus para com o povo. Então, eles conversam com eles e falam acerca da visão que teve de Deus, e assim eles recomeçam os trabalhos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Como já falei, Zorobabel, ele era um líder político e Deus trabalhou grandemente na vida dele, porque esta obra estava há 15 anos parada. Zorobabel, ele veio na primeira leva dos judeus que estavam exilados, e quando chega em Jerusalém, ele tenta reedificar o templo, é perseguido pelos samaritanos e alguns judeus que já eram mistos. E aí acontece o seguinte: ele fica desanimado e não procura fazer com que as coisas sejam transparentes ao conhecimento do imperador. Cabo passa esses 15 anos, a gente observa de que Zacarias, ele tem uma visão onde ele vê um castiçal, e nesse castiçal representava o povo de Israel, onde ele era alimentado por um cano que vinha de cima, onde era ligado a duas figueiras.
e se refere aos dois profetas. Eles vêm, conta o sonho, tá? Deus passa esse sonho a Zacarias. Zacarias, ele fica a meditar sobre isso. Deus fala com ele o que significava o sonho, que seria a reconstrução do templo, que estava na hora de acontecer, e ele precisava levantar ou falar isso com Zorobabel para que despertasse nele essa necessidade. Então, o que eu quero dizer, ligando a lição passada com essa, é que em vez de eles ficarem parados durante esses 15 anos, era para eles ter procurado o imperador da época, que era Dário, para que ele pudesse, assim, passar a autorizar que eles construíssem o templo. No entanto, eles se calaram e a igreja ficou parada, ou seja, o templo de Salomão ficou parado por esses 15 anos. Então, Deus desperta os dois profetas. Primeiro vem Ageu, ele fala para o líder sacerdote do povo, ele era o Josué, ele era representante do povo, e fala para ele. Na lição passada, o texto da lição nos diz que Josué estava com as suas vestes manchadas, até porque o pecado do povo de Israel respingava sobre ele, que era líder do povo, e nós vemos de que ele foi perdoado por Deus, aonde os seus pecados foram perdoados, e ele estava apto a representar o povo, porque o texto diz que Deus manda que vestisse ele de vestes novas. Então, esta palavra veio a Josué, despertando ele para que ele pudesse despertar o povo para esta grande obra que Deus tinha na reconstrução do templo de Jerusalém. Também, Zorobabel, ele já estava há 15 anos lutando e não conseguindo. Ele estava, de certa forma, desanimado e achando até que não iria mais dar certo a reconstrução do templo, aonde o profeta Zacarias vem até ele e fala da necessidade desta reconstrução. Ele se anima novamente e aí agora eles começam a reconstrução, aonde também há uma responsabilidade do povo, que é o povo, na verdade, que constrói. O líder, ele precisa estar na liderança. Para qualquer obra, qualquer trabalho, precisa de uma liderança. E essa liderança, ela precisa ser ativa, corajosa, porque Deus, ele tem levantado homens, sempre, em toda a história da Bíblia, homens corajosos para fazer a obra na qual foi proposta o homem de Deus. E eles, como líder, eles precisavam entender que eles tinham ao lado deles homens capacitados para ajudar. No entanto, eles foram primeiros a desanimar, e o povo também, por sua vez, ficaram desanimados. E Ageu, capítulo 1, fala sobre Ageu, ele vem com a palavra de Deus para o povo, lembrando ao povo de que esses 15 anos que eles pararam a obra de Deus, eles foram cuidar das suas vidas seculares, e aí aconteceu o seguinte: eles estavam fazendo com que as suas casas, suas coisas ficassem bonitas, tocando a vida deles, e esqueceram da casa de Deus, ou seja, da obra de Deus. E Deus vinha, através deste homem, chamado Ageu, falar para ele desta necessidade de retomada desta construção, para que a obra de Deus continuasse indo à frente, tá bom? Então, o que acontece, meus irmãos? Dado este recado de Zacarias, também de Ageu ao povo, a Bíblia diz que o resultado da mensagem surtiu um efeito muito grande, e eles correram para a reconstrução do templo. E animados com esta palavra, observamos que o homem, ele precisa entender que quando Deus levanta ele, coloca à frente de algo para ele fazer, Deus capacita. E não posso me curvar diante de alguns problemas que surgem, porque Deus, ele quando manda, ele garante. E no caso de Zorobabel, também de Josué, eles ficaram temerosos acerca do que poderia acontecer com eles através da intimidação dos samaritanos. Mas Deus estava nesse negócio e a obra volta a ser reconstruída. Então, meus amados irmãos,
Zorobabel, juntamente com o povo, e Josué vai tocar a obra começa a ser edificada. E de repente, os inimigos, eles aparecem para procurar saber o porquê eles recomeçaram a obra. Aonde eles usam agora a autoridade que Deus deu e diz para eles que eles estavam em cima de uma autorização que no passado Ciro, ele já tinha autorizado esta reconstrução, e quando os samaritanos foram lá questionar que eles eram perigosos, os judeus eram perigosos, por isso não deveriam deixar eles construírem, os judeus não foram lá para se salvar disso, não falaram nada e simplesmente se aquietaram. Porém existia na história, lá nos livros das crônicas, a autorização de Ciro para que fosse reconstruídos os muros. Então, quando eles voltam a reclamar, eles dizem que eles foram autorizados, por Dário e por Ciro, e aonde eles procuram agora o rei Dário, Artaxerxes já não mais estava no poder, e Ciro é quem estava no poder, e eles procuram a ele, e ele procura nos escritos, nas crônicas, acha lá que o Ciro realmente tinha permitido que esta construção fosse reerguida, e aí são autorizados a fazer esta reconstrução, e não mais aconteceu impedimento para que pudessem assim serem construídos. Então, meus amados irmãos, precisamos entender uma coisa. Os profetas Zacarias e Ageu, eles continuaram ajudando a obra e trabalhando ao lado do povo, trabalhando ao lado desta grande obra, até que esta obra tivesse um fim, ou seja, tivesse sido construída. O que queremos aplicar nisso aqui? Você, que é homem de Deus, mulher de Deus, que foi levantado para uma grande obra, você sempre vai ter opositores, inimigos, que vão estar sempre tentando parar a sua boa marcha, ainda mais quando se trata de uma obra de Deus. Mas nós que temos o chamado de Deus, precisamos estarmos atentos para estas acusações do maligno, entendendo de que Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, e jamais Ele deixará a sua obra ser parada por quem quer que seja, tá bom? Mas para isso precisa ter coragem, porque os problemas vêm, mas maior é aquele que está conosco. Então, vemos aí de que a obra de Deus, ela foi reconstruída através de 2 homens que Deus usa e manda profetizar aqueles 2 líderes, líder espiritual e líder político de Israel. Amém? Deus abençoe. Vamos agora comentar sobre a parte 2 da nossa lição. Fala sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, tá bom? Uma esperada operação sobrenatural, uma inesperada operação sobrenatural da parte de Deus solucionou graves problemas da reconstrução do templo. No Antigo Testamento, os homens de Deus, eles eram chamados para tratar de assuntos tanto espirituais, ou seja, intermediar entre Deus e o povo, como também de assuntos seculares. As pessoas procuravam para que eles solucionassem alguns problemas ou passassem a ele alguns conhecimentos acerca de alguma coisa que estava acontecendo. Deus capacita homens. Em toda a história, Deus tem capacitado homens e mulheres para fazer a sua obra. E nós vemos aqui, na parte A, desse segundo ponto da lição, a Bíblia fala sobre Moisés, um grande líder de Deus, levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Ou seja, Moisés, ele veio para libertar o povo do Egito, levando assim para a terra prometida, e durante toda essa história de caminhada, eles passaram por situações adversas, mas Deus foi quem chamou Moisés. Ele garantiu a Moisés estar com ele todos os dias, colocou na mão de Moisés uma vara. Essa vara, quando era erguida, era como se fosse a mão de Deus, abrindo passagem, providenciando algo para aquele povo, e nunca faltou nada àquele povo.
Fala também sobre Elias, profeta Elias, onde Deus usou ele grandemente, onde ele fez muitos sinais, muitas maravilhas através da mão poderosa de Deus. Uma época em que estava sendo perseguido Israel com o império de Acabe, ele que não tinha temor a Deus, e por esse motivo a história da humanidade foram pervertida, e Deus levanta Elias. Elias por muitas vezes se depara com Acabe, com tantas histórias assim, mas Deus é com ele e sempre ele resolve os problemas através do poder de Deus. Me lembra aqui, o ponto alto do ministério foi o confronto entre os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, onde Acabe, juntamente com os seus profetas, eles não conseguiram oferecer um holocausto ao Baal, Deus de Baal, mas não conseguiram descer fogo do céu. Aonde Elias, ele chama todo o povo, está registrado em 1 Reis 18:39, aonde Elias chama todo o povo, conserta o altar, chega diante de Deus e apresenta a Deus a situação que estava acontecendo, e desce fogo do céu, queima todo o altar, e a história é contada de que as pessoas se maravilhavam e dizia: só o Senhor é Deus. Ou seja, quando Deus manda, ele está presente para que aquilo no qual ele manda fazer seja feito, tá bom? Segundo subponto do ponto 2, vamos falar sobre as manifestações sobrenaturais do Novo Testamento, quando o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude, tá? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12 sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre os dons, e nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo, que era uma promessa de Deus a ser derramada sobre toda a humanidade, lá em Joel capítulo 2, agora acontece isso no Novo Testamento, aonde todo homem que buscou a Deus, que buscava a Deus, foi capacitado para o ministério, para que pudesse assim trabalhar na obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala muito com Timóteo, né? Timóteo já é da nova geração, e ele prepara Timóteo para que Timóteo ele tivesse a capacidade necessária para tomar conta da igreja de Cristo, desse novo tempo, onde precisava de homens capacitados, como sempre teve, tá? Homens capacitados, que tivesse o dom de Deus para cuidar do seu povo. Então, meus queridos, assim aconteceu durante toda a história. No Velho Testamento, os profetas, eles eram homens que transmitiam o recado de Deus para os homens, tá? O povo de Israel. No Novo Testamento agora, que nós vamos falar no ponto 3 da lição, fala sobre esses dons aonde acontece no Novo Testamento, como acontece esses dons na vida daqueles no qual tem buscado para a sua vida. Vamos aqui ligeiramente falar sobre uma comparação do Velho Testamento para com o Novo. Terceiro subponto fala o seguinte: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exercia a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si a honra, senão aquele que é chamado por Deus. Lá em Hebreus capítulo 5 e no versículo 4, o texto cita Arão. Ele teve um chamado de Deus para ser profeta, tá? E também no Novo Testamento cita Jesus, que foi o maior profeta de toda a história do Novo Testamento, e não usurpou de ser profeta, de ser Deus, mas ele veio e foi obediente como homem, tá? O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era considerado pelo povo era consultado, né? Pelo povo acerca de coisas espirituais e até mesmo de assuntos materiais.
Exemplo, tem um exemplo lá em Ezequiel capítulo 20, no verso 2, que diz que os anciões procuraram Ezequiel para que este falasse acerca do que Deus tinha revelado a ele acerca do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava passando uma situação difícil na época, tá? Por questão de desobediência, não só da época, mas também do passado. E eles procuram Ezequiel para consultar, e Deus permite que Ezequiel passe a saber o porquê, e assim Ezequiel passa para eles que o pecado já vinha desde os seus antepassados, dos seus pais, por isso eles estavam sendo respingados por esses pecados. Também em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca da jumenta do pai de Saul, quando ele sai a procurar essa jumenta, e quando chega em um determinado local, as pessoas falam: olha, ali tem a casa de um vidente, mora um vidente, que era Samuel, o profeta naquele tempo. Ele era conhecido como vidente, ou seja, que ele tinha conhecimento das coisas para ser revelado. E eles procuraram a Samuel, e Samuel assim o disse, tanto onde estava a mula do pai de Saul, como também houve assim a revelação de Deus para que Saul fosse rei em Israel. Isso está escrito em 1 Samuel 9, 6 a seguir. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, ou seja, Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão foi um dos reis mais perversos em toda a história. A Bíblia diz que nenhum outro homem foi tão ruim, tão ímpio quanto Jeroboão. E aí acontece que o filho dele, o Adonias, ele adoece. E ele fica preocupado porque ele sabia que os pecados dele podiam respingar sobre o seu filho. E aí pede que a mulher dele disfarce para que o homem de Deus não soubesse que ela era a mulher do rei, né, ou do rei, do imperador, e pede para que ela fosse lá e perguntasse se o filho realmente iria viver ou se ele iria morrer. E aí ela vai até Aías, o ancião Aías, e Aías diz para ela o que Deus revelou para ele, e que o filho iria morrer sim. Isso está registrado em 1 Reis 14, 4 a seguir, aonde é consultado. Então, meus irmãos, o que eu quero falar é que em toda a história bíblica Deus usou homens, tá, para que transmitisse as coisas espirituais para a humanidade, e também acerca de coisas terrenas. Deus deu conhecimento a eles para que eles pudessem assim o fazer para esclarecimento do povo. E agora nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Como é que isso se dá? Porque no Velho Testamento nós falamos sobre profetas, não é isso? Agora, como é que se dá essa questão no Novo Testamento? No Novo Testamento tem profetas? Vamos ver isso aqui agora. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Estaria entre as conquistas do derramamento do Espírito Santo, os dons espirituais, tá certo? Lá em Atos, capítulo 2, versículo 17, tá? Ter o dom, ou se alguém tem um dom de profecia, não significa dizer que este tal, ele é profeta, tá? Profeta, no Velho Testamento já falamos qual era o papel deles: transmitir algo de Deus para o povo e também ser consultado sobre algumas coisas na vida secular. No Novo Testamento, Jesus, ele já veio, concluiu a obra perfeita. Então o que é que acontece? Se alguém tem o dom de profetizar, tá? Esse profeta aqui mudou-se a sua postura, a sua posição. O que é um profeta em nossos dias? É aquele homem, tá, que recebe aquele encorajamento revestido pelo Espírito Santo para levar a mensagem de Deus aos confins da terra. Vamos dizer assim, pessoas que ainda não ouviram a mensagem de Deus, este é um profeta. Ele vai levar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho aos lugares longínquos onde as pessoas ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Este é um profeta da época, tá? Agora, profecia, ou seja, profetizar é uma outra coisa. Profetizar
não existe uma pessoa específica para profetizar. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e no lugar que Ele quer. Pode ter 10 profetas em um lugar e Deus usa uma outra pessoa em profecia que vem de uma outra região e fala para a pessoa. Então, existe essa diferença em que as pessoas às vezes confundem. Em Atos capítulo 21, no versículo 8 e 9, fala sobre Filipe. Diz que Filipe ele tinha 3 filhas, tá? Lá em Cesareia. Filipe ele tinha 3 filhas, essas 3 filhas profetizavam. Mas Paulo foi até a casa dele e lá passou alguns dias juntamente com alguns outros discípulos. E acontece o seguinte, Deus usa um homem por nome Ágabo para vir até Cesareia. Esse Ágabo ele era da Judéia e ele vem até Cesareia e lá ele profetiza sobre Paulo, sobre esta junção que Paulo iria fazer através do Evangelho com o povo judeu e os gentios. Então, significa dizer que se fosse na regra, as filhas de Filipe é que teria que falar isso para Paulo e não vir Ágabo de uma outra região para assim fazer. Prova de que Deus usa quem Ele quer e não mais ninguém pode estar procurando profeta nesses últimos tempos para que venha profetizar sobre a sua vida, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre, enfim, num todo o que você quiser saber. Lembre de uma coisa, no pacto da nova aliança, nós temos Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. É importante notar que no Novo Testamento não há nenhum exemplo nenhum de consulta, tá? De que ninguém fizesse consulta para saber sobre coisa nenhuma, até porque Jesus, ele já nos trouxe, tá? Lá no Calvário, esta confirmação. E a Bíblia Sagrada, ela é a maior revelação de todas as épocas para que o homem pudesse saber, tá? O certo e o errado. Então, no novo pacto, nós temos Jesus, o mediador, o sumo sacerdote, o perfeito, para nos revelar diariamente, tá? Ou seja, nos iluminar diariamente a sua palavra, a qual já foi revelada de antemão. E portanto, meus irmãos, não adianta ninguém ficar procurando consultar ninguém, até porque está escrito lá em Jeremias capítulo 23 e no verso 21, de que os profetas, eles saíram sem autorização de Deus para profetizar para o povo. Eles sonhavam os sonhos a seu bel prazer e profetizava para o povo algo que eles queriam ouvir ou que o povo queria ouvir. Mas nem sempre o que as pessoas profetizavam ou profetizam é aquilo que você precisa ouvir ou que é preciso que você ouça. Porque Deus, no tempo certo, Ele usa pessoas, se necessário for, para falar ou profetizar para você. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a revelação maior para as nossas vidas em toda a história. Então, eu espero que você tenha aproveitado esta lição, que você possa ter compreendido e que a bênção de Deus continue sendo derramada em nossos dias. Lembre de uma coisa, de que Deus, nesses últimos tempos, está procurando pessoas corajosas, tá? Que não tenha medo do inferno, da morte, nem do diabo, para desbravar para o seu reino, para ganhar almas para o reino de Deus, tá bom? Então não se intimide durante as perseguições que nos cercam diariamente. Lembre que você tem um Deus, que você tem um chamado e que Deus, quando Ele chama, Ele dá a manutenção do seu chamado. Seja vitorioso, seja vitoriosa em Cristo e lembre que você tem Deus para abençoar você e para cuidar do seu ministério. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Compartilhe esse vídeo e possamos assim continuar crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos.